Salve rapaz, trazendo mais um EP dessa obra que vocês gostaram tanto, então mete o dedo nesse like aí porque se tiver bastante like, trago logo mais par. É isso, bora pro recap. Vemos que o protagonista está estudando matemática por conta própria. Ele pensa que terminou mais cedo do que esperava e que ainda tem 15 minutos de sobra. Ele reflete sobre o que aconteceu com a Nabi e imagina que ela deve estar super irritada a essa altura, mas ele já não se importa mais. O protagonista olha ao redor, pensando no que fazer com o tempo livre. Ele percebe a garota sentada ao lado tirando um livro e começando a ler. De repente, o vento sopra e o marcador de livro da garota voa e cai perto do protagonista. Ele o pega e entrega para a garota, que o agradece, e o protagonista responde de nada, o que a surpreende. O protagonista pergunta o que aconteceu, e ela diz que é a primeira vez que eles conversam. Isso faz o protagonista pensar no passado, quando a Nabi lhe dizia que ele nunca teria uma namorada e que ele não tinha motivos para uma garota querer que ele fosse seu namorado. Ela até aposta que ele tem motivos pelos quais as pessoas não gostam dele. Ela continua dizendo que está namorando o protagonista por Y e deixa claro que ela está namorando ele e ele está sendo namorado por ela, pedindo para ele notar a grande diferença entre as duas coisas. De repente, a Nabi fica chocada e diz que de jeito nenhum ele está pensando em falar com outra garota sozinho, dizendo que ele só incomodaria elas, então nem deveria ter a intenção de tentar. Ela diz que ele é patético demais para falar com qualquer pessoa e que ela é a única pessoa com quem ele pode contar para o resto da vida. Olá, pessoal! Só um lembrete para curtirem e se inscreverem para me ajudar a chegar a 2.000 inscritos, obrigado. O protagonista pensa consigo mesmo que não deveria falar com ninguém para evitar ser repreendido por Nabi. No presente, o protagonista diz que, com ou sem a Nabi ao seu lado, ele evitou todas as chances de falar com qualquer garota. Ele diz à garota que nunca tentou fazer amizade com ninguém e pede desculpas se a fez se sentir desconfortável, o que a faz corar. O protagonista fica confuso e pergunta se algo está errado. Ela fica nervosa e diz que não há nada de errado, que ele nunca a fez se sentir desconfortável, então ele não precisa se preocupar com isso. O protagonista se apresenta e diz que espera que eles se deem bem, ao que a garota responde o mesmo. O protagonista diz que já sabia o nome dela, o que faz a garota dizer sério e ficar feliz ao ouvir isso. O protagonista continua olhando para ela, pensando que conseguiu começar uma conversa. Ela diz ao protagonista que, no momento em que ele cortou o cabelo, a atenção de toda a classe se voltou para ele, ao que ele responde que logo se cansarão disso, como um animal raro. A garota ri e diz que o protagonista é engraçado. O protagonista pensa consigo mesmo que isso é bem diferente de conversar com a Nabi. Ele diz que pode ser ele mesmo, sem ter que agir de forma tensa, e que sempre estava ansioso com o que a Nabi poderia dizer, então nunca pensou em pedir para ficar sozinho. O protagonista pensa que não pode chamar aquelas interações de conversas, pois eram mais como repreensões unilaterais dela. A garota diz ao protagonista que sempre quis falar com ele, o que o faz perguntar por quê. Ela responde que ele sempre troca a água dos vasos de flores e rega as plantas na varanda depois da escola, então ela achava que ele era uma pessoa gentil. O protagonista responde que estava apenas matando o tempo e que não é uma pessoa gentil ou algo do tipo. O protagonista pensa que sempre que ele tinha que esperar por Nabi, ele ia para lá porque não tinha nada para fazer. Ele pensa sobre como a garota disse que iria falar com ele desde antes, mas que ele era tão sombrio naquela época. A garota diz ao protagonista que, naquele dia, muitas garotas fizeram um alvoroço por ele ser tão bonito e diz que ele ficará muito popular a partir de agora. Vemos o protagonista aproveitando seu tempo após a escola indo a uma livraria, jogando em fliperamas e almoçando sozinho. Ele senta para almoçar enquanto come seu hambúrguer. Diz que, desde que terminou com a Nabi, ele não precisa mais mandar mensagens para ela, que ela costumava reclamar por horas se ele esquecesse de responder. Por causa disso, seu coração sempre pulava uma batida quando o telefone tocava, mas ele diz que esse medo vai desaparecer com o tempo, pois ela nunca mais precisará mandar mensagens para ele. O protagonista pensa consigo mesmo que deveria ir para casa e pega o trem. No trem, o protagonista diz que o dia foi muito satisfatório e que a escola e os desvios foram divertidos. Ele pensa que poder conversar com Yukishiro e seus colegas foi algo importante para ele e que a escola pode ser mais interessante do que ele imaginava. Ele diz que sempre quis não ter nada a ver com ninguém, como a Nabi havia lhe dito, mas que ele ainda pode fazer uma mudança e que deveria fazer o máximo de amigos possível. O protagonista diz que nunca teve esse pensamento desde que começou o ensino fundamental. Enquanto o protagonista está caminhando para casa, ele nota alguém parado ali, e essa pessoa caminha em sua direção. Agora vemos que é a Nabi, e ela dá as boas-vindas ao protagonista. Vemos a Nabi dizer ao protagonista: "Você demorou, não é? Esperei 2 horas inteiras só por você." Ela também diz que até ensinou a ele o que fazer quando ele sentir vontade de fazer um desvio, e pergunta o que ele estava pensando ao quebrar a regra que ela impôs. O protagonista fica em silêncio e simplesmente passa por ela, o que a faz gritar e dizer que não pode acreditar que ele a está ignorando. Ela bloqueia o caminho do protagonista, e ele pergunta o que. A Nabi pergunta o que ele quer dizer com o que e diz que ficou ali esperando só por ele. O protagonista pensa consigo mesmo que a Nabi
sempre foi assim, sempre dizendo fiz isso por você ou forçando-o a dizer desculpa, fiz isso. Anabi diz que está muito zangada com os colegas de classe do protagonista e que o solitário protagonista que ela abandonou deveria saber como ela fazia as coisas e pergunta como ele ousa ficar amigável com seus colegas assim. O protagonista pergunta se ela esperou 2 horas só para dizer essas baboseiras e ela grita, baboseiras? O protagonista diz que vai deixar claro mais uma vez, ele e Anabi agora são estranhos e é problemático se ela continuar agindo assim. Anabi pergunta se ele está realmente terminando com ela, ao que ele responde, exatamente. Ela diz ao protagonista que ele não conseguirá viver uma vida normal sem ela, ao que ele responde que estava em um estado lamentável quando estava com ela. Anabi agarra o braço dele e diz que o pobre protagonista ficou estúpido só por se divertir por um dia, e que isso é o que há de errado com ele. Ela diz que as pessoas que se aproximaram dele apenas por sua aparência são inúteis, e que ele não consegue ver isso. Ela pergunta como ele vai viver sem ela e diz que não há mais ninguém que lhe diria isso. O protagonista pensa que seus colegas de classe com quem passou o dia inteiro são o que Anabi descreveu, e que ela não tem controle sobre com quem ele anda, pois tudo entre eles acabou. Anabi continua e diz que alguém tão incapaz quanto ele sempre precisa de alguém para mostrar o caminho, e pede para ele se desculpar logo. Ela continua dizendo que, mesmo sendo um cabeça de vento, ela ficou um pouco irritada, mas que já está acostumada com isso, e que aprendeu que sempre precisa ter um grande coração para perdoá-lo. Ela diz que ele ainda deve se certificar de pedir desculpas adequadamente. O protagonista fica em silêncio e depois diz que não pode fazer isso, e que o pensamento de rejeitar Anabi está ficando cada vez mais forte. Ele diz que não precisa dela em sua vida. Anabi começa a rir e diz que está irritada, e que é ela quem quer terminar com um cabeça de vento como ele, ao que o protagonista responde que eles já terminaram. Então isso não é mais possível. Ela diz que não aprova isso. O protagonista empurra de lado e diz que foi ela quem sempre quis terminar, e que ele já teve o suficiente disso, pedindo que ela vá embora. Anabi diz ao protagonista que está realmente bravo, e enquanto o protagonista se afasta, Anabi corre embora. O protagonista pensa que ela aceitou o fato de que eles terminaram, então ele acha que isso está resolvido por enquanto. Ele diz que já se passaram alguns dias desde que ele falou com Anabi naquele parque, e que sua vida tem sido incrivelmente pacífica desde então, que ele só a vê depois da escola, no máximo. Ele diz que não é como se ele prestasse atenção nela, mas ela continua aparecendo na frente dele sem motivo. Ele pensa que, pelo menos, ela não está falando com ele mais. O que chama a atenção dele é que ela sempre o fazia esperar na frente da casa dela por 30 minutos pelos motivos mais aleatórios, mas agora Anabi chegou na estação antes dele, então ela pode chegar cedo na estação. Isso faz o protagonista pensar se ela o fazia esperar de propósito antes. O protagonista nota Anabi com um cara e pensa que o cara é um ano mais velho, como ele, e é o as do clube de beisebol. Vemos Anabi, Taishi falando carinhosamente um com o outro. Anabi pergunta a Taishi o quanto ele a ama, ao que ele responde que a ama mais do que tudo, o que faz Anabi dizer que parece que ele está a comparando com outra pessoa. Ela age carinhosamente e diz a Taishi que vai lançar um feitiço nele que o fará pensar só nela e em mais ninguém. Isso faz Taishi dizer que ela é muito fofa e que ele não vai olhar para mais ninguém além dela pelo resto da vida. O protagonista pensa que eles deveriam olhar para todo mundo ao redor, já que todos ao redor deles claramente estão desconfortáveis. O protagonista pensa que deveria pegar um trem mais cedo no dia seguinte para evitá-los. 2 dias depois, vemos o casal lá de novo, o que faz o protagonista pensar que eles não estavam lá ontem. Então por que estão aqui desta vez? Ele pensou que não os veria se pegasse o trem mais cedo. O protagonista pensa que isso não pode ser coincidência, enquanto Anabi o observa. O protagonista diz que ela deve estar tentando lhe mostrar que tem um novo namorado agora. Ele diz que ela está se esforçando demais, mas ele não se importa e os ignora. Isso irrita Anabi, e é assim que esse capítulo termina. Espero que todos tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam e deixem um comentário. Obrigado!